Meu amor por você acabou. Imagine que num dia normal, você acorda, pronta para começar a sua rotina, já tão estabelecida, mas um grande tapete é puxado debaixo dos seus pés quando seu companheiro de vida e jornada há quase 13 anos te solta essa frase. Quando a vida vira de cabeça para baixo, parece que toda a perspectiva de seguir em frente simplesmente desaparece. Mas se eu te contar que dá para ser infinitamente melhor do que antes? Eu não, nós. A nossa convidada maravilhosa, Thaís Rosa, autora do livro Meu Amor por Você Acabou e do podcast Melhor do que Antes, topou abrir o coração e a vida aqui junto comigo. E juntas vamos mostrar que não importa o tamanho do tombo, porque o melhor da vida sempre está por vir. Muito bem-vinda, que alegria te ter aqui, Thaís. Há muito tempo que eu queria que você viesse para cá comigo, eu queria muito te agradecer. Gente, esse dia não chegava nunca. Eu Né? também estava tão ansiosa. Faz tanto tempo que a gente combina esse podcast. Verdade. E finalmente a gente está aqui hoje. Graças a Deus, eu admiro muito o teu trabalho. Acho que você tem um trabalho aí de propósito mesmo, né? De ajudar, de inspirar tantas mulheres. Eu queria trazer isso aí para o Donas da Voz, porque eu acho que as nossas histórias, as nossas experiências, as nossas dores ajudam a encorajar muitas mulheres que estão aí, que já estão passando pelas mesmas situações que a gente já passou há um Sim. tempo atrás. Sim. E a questão da separação é algo que as pessoas, as mulheres, tendem a esconder. E eu me lembro, Lívia, quando a gente se conheceu, você... E a primeira ali, logo no começo, quando eu estava trazendo o Melhor que Antes, você fez questão, né, de vir até a mim e contar que você também tinha uma experiência da separação. Você ali, de uma forma tão generosa, abriu detalhes da tua vida. E eu, claro, né, não ia esquecer disso nunca. E aquele momento foi muito especial, me deu muita força. E para eu poder pensar assim, não, tô no lugar certo, vamos embora. No lugar certo. Tem várias melhores do que antes por aí. Sim, sem né? dúvida. Eu sempre acho que o melhor da vida, ele sempre está por vir, né? Então, muitas vezes, óbvio, a gente vai falar sobre isso, mas requer muita coragem tomar determinadas Sim. ações, né? E aí eu queria começar o nosso papo de leve. Eu queria começar pelo antes. Tá O ótimo. que eu quero dizer com isso? Como é que era a Thaís antes? Em que momento o casamento entrou na equação da tua vida? Você sempre sonhou em casar? Como é que foi essa relação desse romantismo todo na tua cabeça? Exatamente essa palavra, essa deixa. Romantismo. Eu sou uma pessoa extremamente romântica. Sim, o casamento sempre fez parte dos meus sonhos de garota. Eu venho de família mineira, então também, digamos que eu tenha sido criada para fazer um casamento, porque, né, isso sim seria a salvação da minha vida, fazer um bom casamento, né? Mas, felizmente, eu também entendia, né, a questão de constituir família como sendo um dos meus principais sonhos. E tudo aconteceu de uma forma muito incrível. Na época, quando eu encontrei meu ex-marido, a gente foi muito feliz, tanto antes do casamento, quanto também durante os primeiros anos. Eu entendia que eu tinha ali uma relação incrível, era uma cumplicidade muito grande, né? Não apenas como casal, mas cumplicidade ali para a vida, em vários aspectos. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, muito falante, assim como ele. Então, a gente se divertia muito. A gente foi aquele casal clássico que começou ali pequenos e a gente foi galgando degraus e a gente foi tendo as nossas coisas. Tudo foi acontecendo. Você acha que a parte do querer casar, ela vem muito mais de um desejo pessoal? Ou você acha que, às vezes, a gente quer preencher? É uma pressão da sociedade, né? É uma expectativa social. Sim. Que ela vem muito embutida, né, na mulher. Sim. Né, de ter que casar, de ter que ter filhos, de ter que ter, né, várias coisas, né? E, na verdade, não tem que nada. Mas, assim, você acha que existe muito isso? A gente acaba casando pela pressão social mesmo, embutida há muitos e muitos anos na gente. É cultural, né? Tá no nosso DNA. O casamento é como se fosse um pedágio para a vida, né? As pessoas entendem. Eu entendo isso hoje, né? Com os meus 40 e poucos anos. Mas é claro que quando a gente está descobrindo a vida,
Pelo menos, para mim, esse era o caminho certo e óbvio da vida. Ter que passar pelo casamento. Como eu falei agora há pouco, o meu processo foi muito natural, não foi forçado, não foi algo que eu tive que fazer a contragosto. Mas sim, né? E felizmente, hoje, as novas gerações já pensam de uma outra forma, Sim. né? Eu te pergunto isso porque acho que a nossa geração, ela foi a primeira em que a gente basicamente sonhava com a profissão desde nova. Muitas das mães, não foi o Sim. caso da minha mãe, mas assim, a grande parte das mulheres, há muitos anos atrás, o casamento era muito mais importante que a carreira. Sim. Né? E acho que a nossa geração foi a primeira que a gente já tinha sonhos desde criança. Eu, por exemplo, falava, quando eu crescer eu quero ser diplomata. Eu sempre sonhei em ser diplomata, para quem não sabe. Mas assim, eu já tinha essa parte da carreira mais importante na minha cabeça, e imagino que você também, né? Então, em que momento, por exemplo, o casamento entrou nessa equação, né? Porque, assim, eu vou ser muito franca, até pela minha experiência, eu casei mais tarde, eu casei com 32 anos, meu primeiro casamento. E eu te confesso que se eu já não estivesse numa idade que socialmente a mulher tem que arrumar alguém e casar, talvez eu demorasse um pouquinho mais para casar. Sim. Talvez eu investisse um pouco mais na minha carreira, ou na minha vida, ou até na minha solteirice, não sei. Mas chega um momento que eu acho que essa pressão social ela fica com um peso tão grande pra gente, que a gente acaba tomando decisões que talvez, se a gente não tivesse essa pressão, a gente não tomaria. Você sabe que no meu caso, o casamento, essa coisa de ter que fazer um bom casamento, aquela coisa, ele tinha o mesmo peso da questão profissional. Não sei se por conta dessa questão de ser filha de família mineira, né, de entender que a mulher que é bem posta, ela tem uma pessoa do lado para proteger, né? Então, no meu caso, o casamento tinha um peso muito grande, né? Hoje, por exemplo, eu falo completamente diferente para minha filha, né? Na minha época, o casamento também era um passaporte, né? Para eu sair da casa dos meus pais, para eu finalmente estar ali, de fato, na vida adulta. Outro dia, minha filha fez um comentário, não sei o quê, quando eu vou escolher não sei quem para casar, quando eu for sair de casa, ela querendo dizer que ela ia sair de casa para casar, assim como eu fiz. E eu disse para ela, filha, não, você vai fazer diferente. A mamãe vai fazer de tudo para você ter uma experiência sozinha primeiro, ter o teu apartamento, viajar, enfim, você vai se conhecer primeiro antes de você escolher o seu príncipe, antes de você escolher com quem que você vai querer passar a tua vida. Faz total sentido Isso fez muita falta para mim. Eu não me conhecia quando eu me casei. E durante muitos anos, todos os anos do casamento, eu continuei não me conhecendo com profundidade. Você acaba confundindo, será que eu gosto disso ou se a gente começou a gostar disso junto, né? Eu acho que no casamento Sim. tem algum momento em que você não sabe se é você a pessoa ou se foi aquela pessoa construída depois do casamento, né? Você existe através do processo, da instituição. Então, eu existia através das expectativas lá das características da minha família, pai e mãe, né, etc. Depois eu passei a existir pela instituição do casamento, Sim. né, para dar certo aquilo tudo. E eu, né? E aí eu levei um grande susto, que é uma das dores mais complicadas e pesadas quando de fato acontece a separação, que é entender a sua própria identidade. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Você sempre foi um casal. Sim. Né? Sempre eram os Sim, dois, né? exatamente. E de repente, quem sou eu, né? E aí, assim, é muito complicado, né? Porque a gente olha esses filmes, as histórias de amor, os livros, é sempre um final feliz. Sempre. E é tão difícil a gente ver na realidade que isso não é real, né? Que não é um final feliz todas as vezes, né? Que todo mundo tem problema, é vida real, é pagar conta, né? É acordar de mau humor, é estar seduzindo todos os dias a mesma pessoa. Então, dói a gente ver que não é tudo aquilo, né? Elas são muito longe da realidade Sem do dia a dúvida. dia, né? Sem E dúvida. aí, quando uma coisa diferente disso acontece no teu casamento real, rola uma tristeza, uma frustração, né? Muito grande mesmo. A questão é engraçado, né? Porque a gente, com esse felizes para sempre, a gente nem desconfia disso, né? A gente toma como uma certeza absoluta. Como eu, no meu caso, por exemplo. Eu jamais imaginava que um dia
eu pudesse ter algum tipo de problema dentro da minha relação, dentro do meu casamento, né? Eu fui pega completamente de surpresa, né? E é claro que depois que eu atravesso, né, ali o muro, né, sozinha, eu consigo perceber que as rachaduras já estavam ali nas paredes, né? Já tinha muita coisa desandada, né? Sim. Mas, ainda enquanto casada, eu jamais imaginava que a outra parte pudesse um dia ter a pachorra de viver sem mim, que ele fosse completamente dependente de mim e eu dele. Tanto que a questão da negação, quando você está ali naquele choque da notícia que você não esperava, da separação, é sobre essa questão. E agora? Como que eu vou seguir sozinha? É Né? desesperador, não é? Essa palavra, é desesperador. E até Por onde eu vou? Até porque é uma quebra de valores, no teu caso também, né? Eu tenho pais casados há 52 anos. Igual os meus. Eu criei aquela história, aquele romance na minha cabeça Sim. de casar pro resto da vida. Quando eu optei, não estou feliz ou me separar, eu me senti fracassando. Eu imagino. Eu me senti E partir de envergonhada. você. Me senti envergonhada, né? Aquela quebra de valores, porque aquilo foi uma quebra dos meus valores, né? Porque eu imaginava casar para sempre, igual meus pais, né? Claro, E aí referência. é a quebra de valores, né? E eu lembro que a primeira vez que eu fui sair, né? Fui para uma balada e tal, eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? É como se eu não pertencesse. Aí você fala, meu Deus, vou ter que criar intimidade tudo de novo com uma Sim. pessoa, vou ter que encontrar uma pessoa legal, né? E a gente sabe que o mercado não tá incrível. Não tá, Né? não tá. Definitivamente não está. Tá bem baixa. Né? Então, Sim. assim, a gente entra em desespero. Em desespero. Né? E você veja bem, né? Você, no teu caso, as nossas histórias são de naturezas distintas. Mas você veja, mesmo quando a mulher é surpreendida, é pedida em divórcio, que eu falo assim, a culpa vem pra mulher ainda. Ela ainda é cobrada. Se sente culpada. Você sabe que eu escutei assim, olha, mas o que será que você fez pra ele desconectar de você, né? Escutei de amiga, escutei de dentro da minha família. Que ele desse um susto em você, né? Que ele te colocasse ali um sofrimento, mas depois voltasse, né? Então, as pessoas culpam, né? A mulher é quem tem que ter a responsabilidade inteira de fazer aquilo lá dar certo. É muito pesado. E o pior machismo vem da própria mulher para outra mulher. Mulher destrói mulher. Com certeza. É um grande absurdo. Mas eu recebi perguntas do tipo, amiga, como é que tava ali o namoro de vocês? Como é que estavam as suas lingeries, a sua vida íntima? Você tava dedicada? Porque você não tá brincando. Não tô brincando, é muito verdade, né? E eu lembro que eu ainda estava num momento ali que eu tive pânico nessa época e eu me descontrolei completamente. Tive uma crise, porque aquilo foi o estopim, sabe? Eu já estava vindo ali num momento de animal muito acuado, ferida. E quando eu cheguei naquele lugar, aí eu explodi. E foi tão bom ter explodido. Porque veio à tona os sentimentos que estavam lá. Sabe aquela coisa que você fala, agora eu vou botar ordem nessa bagaça? Sim. E falei, vou me afastar de fulano, de ciclano, da turma tal. Porque você também percebe que você vira a novela das 9, né? Não só isso, você começa a virar inimiga dos amigos casais, né? Porque você tá solteira. Total. Aí, assim, você é uma mulher bonita. Você tá solteira, os casais começam a não querer sair com você. Porque vão achar que você vai dar em cima do marido dela. Então, a gente fica constrangida. Então, eu lembro que eu ia para lugares com casais, amigos. Eu fazia de tudo para nem olhar, para não chegar perto, para não conversar. Que é para não gerar nenhuma insegurança naquela minha amiga ou naquela pessoa. Porque a gente passa a ser uma ameaça. Perfeito. Eu passei a mesma coisa. Você se preocupa com cada gesto. Totalmente. Né? Até o cruzado do olhar, né? Você sempre busca pela tua amiga, né? Enfim, exatamente, e evidenciando. E tem a coisa também, eu me lembro que eu me mudei de condomínio naquela época, né? E quando eu cheguei num condomínio muito grande, que tem aquela coisa toda de socializar embaixo, condomínio clube, eu me lembro também que eu comecei a ser vista ali pelas vizinhas como uma ameaça, né? A divorciada chegou, né? E vai tirar o meu marido de mim. E, de fato, tem os homens que, né, a gente sabe. Então, é uma vida muito complicada. Então, eu
eu demorei muito tempo para fazer amizade naquele condomínio, porque eu me permitia socializar só ali quando eu estava com os meus filhos, e aí eu já subia, né? E já me retirava, porque eu também não queria passar por esse constrangimento. E também tem o lance da pena, né? As pessoas têm pena, ai, coitada, se divorciou nessa idade. Tem vários sentimentos das pessoas em relação a encalhada, Sim. né? Como é que vai encontrar alguém? Como se fosse obrigatório encontrar alguém, né? Graças a Deus a gente tá melhor que antes, mas assim, hoje em dia, com a evolução da sociedade, a mulher não tem que nada. Não tem né? nada. Eu até ouso falar, porque você estava mencionando a tua filha dela morar sozinha. Eu vou ser muito progressista aqui, pode até ter hates, enfim, mas eu acho que a mulher tem que morar junto com o homem, antes de casar. Eu talvez tivesse morado junto com meu ex-marido, eu não teria casado. Eu fiz isso com meu marido atual. Aí depois que eu vi dar tudo certo, eu também. vida real, pagar contas, acordar mal-humorado. Deu certo, vamos casar. Aí a gente casa. Já diria a vovó, né? Comer 1 quilo de sal grosso juntos, né? Exato! Né? Então eu ouso dizer isso, porque a gente, quando tá namorando, a gente se vê de final de semana, tudo é lindo. O viés é outro. É outro, né? Sim. Você namora, você quer namorar, você tá bonito, você vai mostrar sempre o teu melhor lado. É verdade. Né? Agora, o dia a dia, quando você tem um problema, quando você tem um luto, quando você tem uma doença, uma depressão, alguma coisa, é que são elas, né? Sim. E aí eu falo, cara, passa um tempinho junto, sabe? Veja como é o dia a dia, a vida real. Sim. Eu falo, antes de tomar uma decisão, né? Eu queria voltar, quando você estava falando, você mencionou que você se descobriu, né, com a separação. Em que momento, por exemplo, o nós, ele começou a ocupar o lugar do eu, né? Em que momento, você teve um momento que você começou a ocupar, mudou mesmo a tua vida, né? Você teve que abrir mão, por exemplo, de coisas que você gostava para fazer aquela relação funcionar. Sim. A questão de você conviver muito com a solidão, né? Porque você entra num lugar de solidão, é fato. Até por precaução, por proteção. Você precisa se afastar das pessoas para você se ouvir, né? Você sabe disso. Você tem que explicar menos para os outros, né? Responder menos e gastar essa energia com você mesma, com o seu processo de reconstrução, né? E quando eu estava ali, começando a finalmente fazer alguma coisa ou outra, então consegui resolver o problema do divórcio, resolvi o problema da casa, comecei a transformar a dificuldade em atitudes, eu comecei a entender que eu estava ali, a partir dali, me fortalecendo. Isso começou a se descobrir, né? Aí eu comecei a me descobrir. O que a Thaís gosta? Aí eu arrumei a casa exatamente do meu jeito. Aí o ritmo da casa tinha umas coisas da forma que eu gosto. E aí eu me lembro que, de repente, eu tive ali um momento de perceber, uai, isso daqui já não tá tão ruim mais, né? Já não tô sofrendo tanto. O negócio tá agradável. Tô sentindo uma coisa de paz, os meus filhos ali bem cuidados. Tava tudo bem. E aí eu comecei a respirar de novo, sabe? E você entra no processo de amor próprio, né? Eu falo assim, na construção, porque a cura, ela tem muito a ver com a construção do teu amor próprio, né? Quando você... Eu sempre falo, eu falo pro meu marido, eu te amo muito, mas eu sou o grande amor da minha vida. Isso é incrível. Não é? Isso é incrível e não é egoísmo. Não é. É amor próprio. É pedágio para você amar uma outra pessoa. Porque se você não se coloca, né? Hoje, exatamente. Hoje eu entendo que eu renasci pro amor, né? De uma forma completamente nova. Uma forma tendo esse amor bem resolvido por mim, né? E você veja bem, Lívia, é uma coisa tão comum. Você sabe que eu, depois de 13 anos, até como mulher, eu saí sem saber quem eu era como mulher. E eu fui descobrir isso depois. O que me realizava, o que me fazia feliz. O que você gostava. O que eu gostava, né? Não é? E eu tinha muito tabu com toda essa questão da feminilidade, sexualidade feminina. E eu fui avançando nisso, né? E eu finalmente cheguei nessa nova relação que eu tenho, nessa nova vida que eu tenho. Eu pude também ter essa enorme descoberta, né? Sim. E aí, meu amor por você acabou, né? Você ouviu isso. Como é que foi o momento em que você ouviu essa frase, que você foi comunicada dessa frase pelo teu ex-marido, né? O que passou na tua cabeça? Foi choque, foi tristeza, foi raiva, você se sentiu desconsiderada, né?
depois de tudo que eu me dediquei a essa relação, depois de tudo que eu dediquei aos meus filhos, à nossa família, né? Ou você se sentiu mais aliviada pelo fim de uma relação que já não fazia tanto mais sentido, mas você não queria enxergar? Hoje eu tenho até uma questão de reconhecer o que ele fez por nós. Acredito que tem ali ainda uma questão de como foi feito, né? Essa coisa de ter chegado de sopetão, só a decisão dele, não existiu uma evolução nossa, né? Perante uma crise, perante uma insatisfação dele, Sim. que ele eventualmente poderia ter compartilhado. Mas quando ele chegou com esse ultimato, um domingo à noite, foi tudo isso junto, um choque muito grande, mas acima de tudo, negação. Aquilo não poderia estar acontecendo. Você não esperava? Tipo assim, De forma alguma. o teu casamento ainda fazia sentido ou já não fazia mais sentido? Para mim, naquela época, meu casamento era perfeito. Era um momento ainda muito desafiador, com crianças muito pequenas, Sim. né? Então a gente ainda tinha todo o cansaço físico, tinha uma coisa de uma conexão que estava ali meio balançando, que tinha que fazer mais esforço para a gente poder ter os nossos programas, né? Aquela coisa normal de criança pequena que depois passa. Mas eu realmente, a minha imaturidade, que hoje eu entendo também que era uma imaturidade, era uma forma de ver as coisas de uma forma única, de acordo com aquele script, né? Então, eu não estava mergulhada ali, eu não estava entendendo a minha satisfação. Eu também estava anulada em vários aspectos, assim como ele, provavelmente, né? Eu não sei se você sente, gente, eu posso ser xingada aqui, mas eu tô falando da minha experiência de vida, tá? Das pessoas que eu conheço. Eu vejo que as mulheres, quando elas estão infelizes, elas têm a coragem de sair fora de um casamento. Olha, Sim. não quero mais, não tô feliz, quero me separar. Eu não vejo o homem fazer isso. Os casos que eu vi em que um homem… E eu não tô falando, você não precisa falar da sua vida nem nada, mas eu vejo que os homens não têm essa coragem. Os homens, eles são viciados nessa estabilidade. Quando o homem quer sair, normalmente, ele já tem alguma coisa no front, ele já tem alguém, ele já tem um interesse, alguma coisa já pré-estabelecida antes de tomar essa decisão de largar uma família e tudo mais. A mulher faz, o homem não. Pelo menos as experiências que eu conheço. Você acha também que isso acontece ou você acha que acontece igual dos dois lados? É muito difícil uma mulher que chega para a separação sem ter conversado, sem ter trazido um processo, né? A mulher conversa. É muito difícil. Ela avisa que o gato subiu no telhado. Ela avisa. E eu falo assim, fique feliz que eu tô brigando e tô reclamando. Porque enquanto eu tô reclamando é porque ainda tem chance. Exato, Né? com toda certeza. Né? É muito diferente. E eu escutava muito isso, né? As pessoas diziam assim para mim, mas será que você foi traída? Você foi traída? E eu, sinceramente, os primeiros tempos, eu fiquei muito pouco focada nessa questão. Até porque não interessa. Não vai mudar. Sabe por quê? Na verdade, eu já me sentia traída pelo fato Pela decisão. dele ter vivido um processo sozinho, de decisão pelo divórcio, sem ter dividido comigo, né? Então, a pessoa que… Nossa, que profundo isso. Eu juro pra você, eu realmente já me sentia muito traída. Se tivesse uma questão de traição com outra mulher, isso pra mim, diante daquele buraco que se abriu, era muito pequeno. Porque a nossa troca era tão grande, a nossa cumplicidade era tão grande, que um detalhe dele já ter iniciado uma vida com uma outra pessoa, pra mim, era secundário. Fala, cara, eu lembro que eu falei isso pra ele. Que horas que você largou a minha mão e me deixou indo sozinha? Quando foi isso? Que você não viu, né? Eu não vi. Ele não… Ah, eu dei sinais. Falei, sinais? Numa vida de 13 anos, como sinais? Será que eu não merecia uma conversa honesta? Né? Com certeza. Então, a dor é essa. A minha dor vem muito desse lugar. Você viveu luto? Teve cara de luto? Você teve momentos que só chorava? Que você falava, o que eu vou fazer com a minha vida? Como eu vou encontrar alguém de novo? Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou conseguir me sustentar? Sei lá. Você viveu essa fase? Muito, e intensamente, todas as fases do luto. Eu vivi negação, vivi raiva, vivi barganha. Só efetivamente, acho que não cheguei de fato a me adoecer, a deprimir, porque eu cuidei. Então, eu tive ali a sabedoria já no início do processo. E aí,
O fato de ter os meus filhos dependentes de mim me fez ser muito prática. E focar muito ali no que eu precisava naquele momento. Então, eu já me conectei com o médico, né? Você se fez de forte por eles? Eu, na frente deles, sim. Eles sabiam o que estavam acontecendo. No dia que eles ficaram sabendo do rompimento e que foi trazido daquela forma, papai e mamãe agora vão ser amiguinhos, né? Que é uma baboseira horrível, né? Como é que foi essa conversa? Conta pra gente como é que foi essa comunicação com os filhos. Houve uma preparação? Teve uma psicóloga? Conta pra gente como é que foi a tua experiência. A gente tinha uma intenção que fosse mais ou menos dessa forma. E numa visita, acho que foi num domingo, ele pegou as crianças para dar uma voltinha antes do almoço. E quando ele voltou, ele foi entregar as crianças no apartamento. E aí ele disse assim, filho, conta pra mamãe a novidade que o papai te contou. E o meu filho tava assim, ó. Coitado. E eu conto no livro. E aí ele falou assim, então, aí ele falou por ele, né? Ele falou assim, então... Não houve uma conversa conjunta? Não! Ele e a contou gente sozinho? Combinando, aham. E aí ele pegou e contou, falou assim, papai contou que agora mamãe e papai vão ser só amigos. Bom, conclusão, para encurtar a história longa. Ele foi embora, a hora que a porta bateu, eu olhei pro meu filho, mais velho, 5 anos, aos prantos. Ele não gritava, ele urrava de chorar. Coitadinho, tão difícil. E a pequena, com 3 anos, chorava em reflexo ao irmão. Porque não estava entendendo, mas o irmão desesperado, ela ficou desesperada. Eu respirei, eu que estava acabada, eu que estava vivendo luto, com pânico, né? Mas estava medicada e tal. O que acontece? Eu tive uma inspiração, me conectei com Deus naquele momento. Falei, Deus, me ajuda, me dá clareza. Eu me ajoelhei na altura dele, na área de serviço. Falei, meu filho, o negócio é o seguinte. Essa coisa da mamãe e papai ser amiguinhos, isso ainda não está acontecendo. A gente vai ser um dia, hoje não vai ser. Mamãe tá muito triste. Mamãe não sabe lidar com essa história ainda. Mas vamos fazer um combinado? Toda vez que você ficar muito triste, você corre pro meu colo e me dá um abraço. E quando eu estiver triste, você me dá um colinho também? Ai, que linda! Aí ele me abraçou, combinado, e foi parando. E foi ficando calmo. E aí eu peguei, fui pro banheiro, passei meu batom vermelho. Falei, shopping. Vamos pro shopping. Liguei pra minha mãe, na hora do batom, falei, mãe, minha mãe mora em Campinas. Pelo amor de Deus, venha no primeiro ônibus que você possa vir. Aconteceu isso. Fui pro shopping, almoço, loja de brinquedos, cinema. Cheguei em casa, minha casa já estava toda acesa, com cheiro de comida. Abri minha porta, ela ficou arrepiada. Olhei minha mãe falou, vai pro quarto que agora eu assumo. Ai, que maravilha. Aí eu desabei no quarto, Nossa, só saí. tá me fazendo chorar aqui. E aí, e esse lugar da mãe, você volta a ser filha dependente. Com certeza. Eu dormi 1 mês com a minha mãe de conchinha. Ela te ajudou a passar por esse Ela luto. passou uns Mãe é mãe, cara. 3 Mulher é meses. mulher, mãe é mãe. Não existe, cara. Não Ela existe. ficou comigo, e eu, de mãos dadas, eu só conseguia adormecer de mão dada com ela. Era um negócio muito poderoso. Feliz que você tinha sua mãe te fazendo isso. E Porque o processo é tão difícil, né? Porque você foi muito humilde e transparente com teu filho. Eu achei isso lindo, né? Você assumir a fraqueza. Olha, Sim. tá difícil pra mim também. A gente se ajuda. sim, Né? E você não virou aquela Mulher Maravilha, de repente não tá acontecendo nada. não. Né? Foi muito legal essa da tua parte, muito sensível, melhor do que qualquer psicólogo, eu acho, diria. Porque eu acho que ele entendeu que ele precisava também estar lá por você e que sofrimento acontece. Foi a primeira frustração da vida dele, né? Que a gente fala. Sem dúvida, sem Né? dúvida. Quando a gente começa a viver com frustração na vida, é isso, né? E nas pessoas que eu atendo, Lívia, eu vejo que existe uma preocupação em montar uma estrutura absurda para poder dar essa notícia. E essa notícia faz tão parte da vida, né? É tão natural. Eu acho assim, quando as pessoas trazem muita sofisticação para esse momento, vou trazer ajuda, né, a rede de apoio toda, especializada, cara, é como que se você saísse do seu lugar e do seu dever, da sua autoridade, né? Quem vai dar essa notícia pro meu filho, quem vai apoiar, sou eu. Depois eu posso colocá-lo no psicólogo,
Pra né? administrar, né? Porque ele não tem Claro. recurso para administrar a informação. Depois eu plugo na rede de apoio, claro, perfeito. Mas eu tenho que estar lá, ele quer de mim essa posição. Com certeza. E ele cresceu zero traumatizado, tá? Quais foram teus aprendizados disso tudo? Ai, foram tantos. Tantos, tantos. Você fala em quais aspectos? Do se descobrir, né? Do se humanizar, de se permitir sofrer, né? Eu acho que isso deve ter te mudado muito, né? Porque eu falo, as pessoas normalmente têm raiva do ex. E eu imagino que seja que nem eu tenho gratidão. Porque eu me transformei numa mulher tão melhor depois das dores que eu passei, Exato. que ele foi só agente evolutivo, né, na minha vida. Então eu falo assim, quando a gente tem raiva da outra pessoa, a gente dá um espaço de protagonismo da outra pessoa na nossa vida. Perfeito. E a protagonista da minha vida sou eu. A Lívia precisava passar por aquilo. A Lívia precisava aprender com aquela situação. E Deus usou aquele agente evolutivo para me ajudar a chegar lá. Então eu sou tão melhor hoje que eu falo, primeiro eu descobri uma força que eu não sabia que eu tinha. Sim. Né? Houve uma construção do meu amor próprio, assim, que hoje eu me amo muito, mas eu não era assim toda a vida, né? Eu sofri muito. Na verdade, quando eu me separei, teve uma frase chave, assim, que eu lembro que a minha ex-sogra falou pra mim. Ela falou, cadê a Lívia que eu conhecia? Eu não te reconheço mais. Aquela frase, ela não sabe, né? Só se ela assiste o podcast, ela vai saber agora. Ela me deu uma lucidez. Sabe quando uma frase cai como uma ficha? Parecia que o meu mentor estava falando comigo. Sem dúvida ele estava. Né? E eu falei assim, gente, é isso. Cadê meu brilho? Cadê a Lívia que eu fui? Né? E aí você toma aquela coragem, eu preciso ser eu preciso me amar mais. Sim. Né? Eu preciso seguir. É muito bonito. E nada acontece na vida da gente não é por acaso, né? É o que você falou. Quando você se coloca num lugar de se desafiar, se desenvolver, pensando nesse bem maior, nessa evolução maior que a gente está aqui para isso, eu acredito que o processo faça sentido, né? Sim. Então, eu me reconheci muito no que você acabou de falar. Quando tudo aconteceu, eu falei, cara, eu não posso entregar a minha juventude agora, a minha vida, e desperdiçar em sentimentos ruins, odiando meu ex, odiando fulano. Não. Não, eu tenho uma relação super civilizada, a gente se apoia, porque no final das contas são os nossos filhos, a gente tem os nossos novos companheiros, tal, mas pai e mãe somos, né? Sou eu e ele. E deu certo por 13 anos, veja, só que os ciclos se encerram. Exatamente. Né? Deu certo, fez parte da tua vida naquele momento, acabou, vamos para a próxima. Agora, a separação na minha vida foi, assim, o meu portal mesmo de acontecer, né? Porque até conforme eu fui me refazendo, recuperando, eu sempre me mantive conectada e muito sensibilizada pelo tema. E aí é claro que o nosso magnetismo, né? Quando a gente gosta de algo e tem a ver com essa coisa, eu passei a atrair outras histórias. As pessoas chegavam até a mim. Virava e mexia, tava ali alguém do meu lado contando que estava separando, né? O Bruno, meu atual marido, com 1 ano a gente juntos, ele virou e falou assim para mim, você tem que escrever um livro. Você tem que contar a tua história. E contou, tá, gente? Vou já mostrar aqui pra vocês. Olha só, Meu Amor por Você acabou de sair, inclusive. Acabei de ganhar também, já tô louca pra ler. Ela transformou a vida dela, as dores da vida dela, num livro inspirador para ajudar outras mulheres. Ou seja, a vida dela passou a ser uma vida de propósito. Então, eu tenho muito orgulho de mostrar esse livro. Se vocês não leram, não tem ainda, comprem. Porque se você, às vezes, está nessa fase, você não tem coragem, tenha coragem, porque a gente consegue ser muito melhor do que antes. Normalmente é assim. E, Lívia, uma coisa importante que a gente tem que dizer. Esse momento onde você vai ter que tracionar, né, para ir para a tua vida melhor que antes, não tem jeito. Você vai ter que fazer por você. Essa força vai ter que vir de dentro de você. E o mundo não para você sofrer. E o mundo não para. E o mundo, provavelmente, o mundo que você tá, não vai te entender. No começo, legal, né? Poxa, você se separou, né? Daqui um tempinho, tá todo mundo ocupado com as suas próprias vidas. Todo mundo vai superar o teu caso. Ou senão você vai passar a ser uma pessoa, né, não interessada, né, para esse povo, né? As pessoas vão deixar de querer ter você por perto.
Sim. Então, é importante, sim, você viva o luto. É importante viver o luto demais da conta. Sim. É desse lugar, né, ali no momento de raiva, né, que vai gerar movimento para você. Mas é importante você querer achar essa vontade de sobreviver. É. E sem ficar colocando a culpa no outro, né? Eu acho que isso só Porque atrasa. as pessoas ficam, ai, porque era assim, ai, se, sabe? Aí ficam se lamentando, colocando a culpa no outro. Eu acho que as pessoas têm que entender que o processo é delas. É a primeira coisa, o processo é meu. O que eu preciso aprender O que com você isso? vai ganhar com isso? Né? É bem isso. E posso te falar, as pessoas próximas a você, né, que querem ali te acompanhar como se fosse vale tudo, elas querem ver sangue, né? É, com certeza. É carniça, É. porque... Mas e aí? Se perdoou? Mas que absurdo! Mas Ai, você eu vi ele com fala... outra. Eu vi ele com outra. Já viu a foto? Tá na internet, já viu com outra? Exatamente. É assim, é. Né? As pessoas falta um pouco de elegância para as pessoas, né? Mas muito, mas muito. Eu acho. E tem uma frase, eu queria te perguntar a tua opinião agora, é que muita gente, não foi teu caso, mas muita gente fala que é preferível ver os pais separados e felizes do que juntos e infelizes. Você concorda com isso? Absurdamente. Né? Porque acaba dando um mau exemplo, né? Os filhos vendo uma relação, eu falo assim, a gente vê determinadas coisas, a gente se repete tanto que a gente começa a achar que aquilo é normal. E isso né? afeta tanto a vida adulta, principalmente no começo dela. Meus pais são casados há 50 anos também, e nem sempre foi um mar de rosas, né? E eu cresci vendo ali algumas questões entre eles que me machucaram durante muito tempo. E você começa a achar também que é normal. Claro. Quando você olha coisas Claro. ruins todo dia, você começa a achar que casamento é aquilo. Mas pessoas da geração deles, Uhum. é normal É mesmo. normal, exato. Pior que é normal. E eles não vivem um sem o outro. Eles têm uma simbiose, que tem uma paixão deles que, ai de quem se mete no meio. É diferente de ter problemas, todo casal tem. Mas, por exemplo, eu tenho uma conhecida que os pais dela, desde que ela é criança, sempre quebravam pau, uma coisa horrorosa, assim, dentro de casa. Ela acha aquilo normal. Então, provavelmente, ela vai repetir isso nos relacionamentos. Sim. Por exemplo, se eles se xingam, você vai achar que é normal. Se você escuta um xingamento em casa todo dia, você vai achar que casamento... Quando é criança, né? A criança está crescendo a personalidade dela. Ela vê falta de respeito, ela vai achar aquilo normal. E ela, eventualmente, vai replicar aquilo no casamento dela. Então, eu concordo que, realmente, é preferível estar separado, feliz, né? Se respeitando e tendo um bom exemplo do que simplesmente ficar lá vendo os pais quebrando pau, se distratando, se xingando, muitas vezes se batendo, né? E você passar a achar que aquilo é normal. Né? Acho que na nossa época, quando a gente era, né, filha ali pequena, a separação tinha um lugar muito monstruoso, né? Era muito temido, né? E eu me lembro que eu mesmo, vendo, de repente, algum desentendimento dos meus pais, eu ainda assim, eu morria de medo que eles se separassem, sabe? Para mim ia ser o final do mundo. Sim. É difícil, né, para os filhos. Imagina quando eu me separei também, imagino que para eles deva ter sido o final do mundo. Com certeza. Né? Com certeza. É muito difícil, né? Porque eles não têm recurso para administrar essa informação. Né? O que é o homem, o que é a mulher, o que é o casamento, o que é a vida sexual. Porque são papéis diferentes, eles não entendem. Né? E muitas vezes até se culpam. Eu estava atendendo uma pessoa de 51 anos, uma mentoria. E o marido pediu o divórcio e tal. E ela estava ali se queixando, falando de uma angústia em relação aos pais dela, o que os pais dela iam pensar daquela separação. Eu pensei isso. 3 meses separada. Já estava 3 meses. E ela não conseguia contar para os pais, com medo do julgamento. Porque isso acontece mesmo. Muito. Além de tudo, muito. você tá na dor, você ainda vai ter que se explicar pro tribunal de pequenas causas familiar. Entendeu? Olha, isso aconteceu. Pode ser que tenha sido culpa minha, provavelmente não. Foi, enfim, aconteceu. Eu me expliquei 1000 vezes. As pessoas apresentavam as suas desconfianças, as suas opiniões. E eu ali, naquele tempo ainda que eu não sabia como fazer com isso, eu ali prestava contas mesmo. O meu processo foi um pouquinho diferente do teu. Você sabe que eu tinha muito medo do que meus pais iam pensar. Eu sempre tive um negócio dos meus pais me admirarem. Sim. Né? É por eles, sabe? Sim. E eu lembro que eu estava muito infeliz. E eu fui para Belém, eu sou de Belém, eu fui para Belém conversar com meu pai. Olha só, morrendo de vergonha e tensa com a conversa que eu ia ter com ele. Eu ia dizer, olha, né? E aí meu pai falou assim para mim, eu lembro que ele falou assim, minha filha, eu não te vejo feliz faz tempo.
Ah, Tome a decisão que você quiser tomar e não se coisa preocupe mais com linda. nada. Nem emocionalmente, nem financeiramente, porque eu estou do teu lado. Aquilo me deu uma coragem. Posso imaginar, você só foi. Eu só fui. Nem olhou pra trás mais. Não, porque a minha maior preocupação era Aham. meus pais. Porra, o que meu pai vai pensar de mim? Ele vai ficar chateado, porque ele é casado há 52 anos, ele vai olhar pra filha dele se separando, E olha como a gente se engana. né? Você tá entendendo? Exato, ele foi o primeiro a falar, vai fundo e não se preocupe com nada, nem emocional e nem financeiro. Olha só, ele A falou gente pra se mim, estou com você. aprisiona, né? Numas É. ciladas Pois que é. não fazem o menor sentido. Não. E aí ele olha pra minha vida hoje, né? Enfim, eu tô melhor que antes, no sentido, não porque existe uma pessoa melhor que a outra, mas porque eu tô numa nova vida, eu tô Sim. feliz, né? A Sim. gente tá feliz, independente, porque a gente não tá fazendo juízo aqui, veja se tem alguém melhor ou pior. A gente tá falando de situação de vida em que a gente é feliz. E, obviamente, se a gente tá feliz, a gente tá melhor que antes, né? Você sabe que isso tudo, antes mesmo de ter formato, de ter, né, ser o melhor que antes, que é hoje, quando alguém chegava para mim e contava, ai, né, tava naquele limbo ali, acabei de separar, aquela tristeza absurda, e eu ficava sempre ali já pensando, falei, meu Deus, como é que eu mostro para essa pessoa que o que está acontecendo, de repente, pode ser que seja o melhor para a vida dela, Exato. né? A pessoa não enxerga na hora. E até usava uma analogia, eu falava assim, eu queria dar uma pílula, sabe? Para essa pessoa conseguir abrir uma tela e entender as possibilidades que ela tem. Sim, com certeza. O que você teve mais medo nesse processo de separação? De todas essas inseguranças que a gente tem? Vou casar de novo, vou ter dinheiro, vou sair da depressão. Qual foi o teu principal medo nesse processo? A questão financeira é uma questão muito forte, de não dar conta financeiramente falando. Ainda mais com 2 filhos. Ainda mais com 2 filhos. Então, como é que eu vou viver, né? Eu nunca tinha vivido só pelas minhas pernas. E no meu caso, eu sempre trabalhei quando eu casei, nananã. E naquela época, eu tinha feito uma pausa para poder cuidar da primeira infância das crianças. E faziam 2 meses que eu tinha voltado para minha área. Né? E eu estava ali lidando com uma defasagem, né, nos processos, tal, estava tentando subir ali na prancha de novo, e foi quando eu fui surpreendida. A empresa te deu apoio nesse momento para você viver seu luto? Eu, na verdade, eu me esforcei muito para esconder o que estava acontecendo, porque eu morria de medo de passar uma imagem fragilizada. Uma imagem de alguém que não fosse estar 100% focada no trabalho. E como naquele momento ainda mais eu ia precisar, né, da receita, do trabalho, eu fui Camuflou tudo. camuflando, fui pro médico, fui tomar remédio, porque vinham ondas de pânico, eu ia pra escada de incêndio chorar. Aí, né, você não passa nunca nada sem ter os anjos por perto que Deus coloca na tua vida. Então, tinha ali uma rede ali de 2, 3 pessoas que já identificaram o problema. E já identificavam, inclusive, quando a crise vinha. Me tiravam da mesa, Que maravilha. me levavam, me davam água. Dadadadadada. Que bênção. Uma bênção. Aí um dia, a própria diretora, que eu respondia na época, ela veio e falou, quero saber o que está acontecendo, e expliquei. Mas, assim, anos depois, eu sofri um acidente, né, de automobilístico, e eu recebi todo o apoio da empresa. Eu fiquei quase 1 mês fora. E eu pude comparar essas dores. Por que eu não tive essa compreensão e esse direito, esse benefício de ir me cuidar? Só porque minha dor não era física? Entende? Entendo perfeitamente. E o estrago era muito maior. E dói fisicamente, tá? Pra quem não sabe, dói. E chega a doer, de fato. Fisicamente. É um negócio que te arrebenta o peito. Muito. Né? E sem contar os vários efeitos que vão surgindo, Eu né? desenvolvi 3 doenças autoimunes depois da minha separação. Jura, Lívia? E eu tinha que ficar forte, porque eu não queria mostrar para os meus pais que eu estava frágil. A gente querendo ser a super mulher sempre. Sempre, vem A no gente DNA. não assume aquela fragilidade. Fui escondendo do todo mundo. Tô bem, tô bem, tô bem. E meu corpo, obviamente, respondeu. Eu tive Sim. 3 doenças autoimunes em 1 ano. É sobre isso. E aí, quando eu me perdi, foi que eu fui me encontrar. Que é essa Lívia, hoje, né? Muito melhor. É essa Lívia que amadureceu, essa Lívia que percebeu que é forte. Essa Lívia que aprendeu a ser feliz só, né? É bom demais. É exato. É muito bom. Você gostar da tua própria companhia. Eu falo, se você não se amar, como é que outra pessoa vai te amar? Sim.
né? Sim. Então, existe um processo de namoro aqui interno, né? O que a Lívia gosta? O que eu gosto de fazer? Quais são, né, as coisas que me deixam feliz? E eu te falo isso porque eu não cometi os mesmos erros nesse casamento. Que eu falo, eu, graças a Deus, encontrei um companheiro, meu marido, ele respeita muito a minha individualidade. Sim, sim. Então, eu sou casada, mas eu tenho liberdade para viajar, por exemplo, com as minhas amigas. Eu viajo muito a trabalho, ele não tem ciúme, ele não fica me perseguindo. Ele respeita que às vezes eu gosto, por exemplo, eu adoro e às vezes ir num samba, ele não gosta tanto. Então, Ele não se importa, ou ele vai comigo eventualmente, mas ele também não se importa de eu ir. Então, eu não deixei de fazer as coisas que a Lívia gosta. sim. Eu faço o que eu gosto, né? Porque nós somos indivíduos. E toda vez que você suprime essa vontade, o teu ser, tem uma hora que cansa. Você vai perdendo o teu brilho, sabe? E a pessoa se apaixonou pelo teu brilho, Sim. né? E quando você vê, você já não tá mais naquela pessoa. Você sabe que aquela coisa, hoje também eu tenho esse conhecimento, que aquele casamento que não existe diferença, né? Que tudo é fácil. Ah, então não vamos no samba. Eu também não gosto, também vou deixar de gostar, a gente vai deixar de ir, né? Ah, legal. Nossa, é um casal que sabe conciliar. Não, é um casal que está se matando. Por quê? Quando você tem ali diferenças, né, de opiniões, de gostos, né, ou a pessoa chega de uma forma dura para você, mas que leva um tempo, isso não tem nada a ver com um casamento naufragado. Muito pelo contrário, né? Hoje eu tenho essas diferenças com o Bruno e eu vejo quanto cada momento que a gente passa ali superando essas diferenças, quanto isso nos fortalece. E quanto mais opinião diferente que ele tem, eu tenho, enfim, eu tenho mais interesse por ele. E acredito que seja o contrário também. Sim. Né? Então, a gente não fica se matando os nossos gostos, né? Você se sente livre mesmo tendo alguém. Sim, a gente vai juntos, né? Exato, é muito bacana isso. E daí, quais foram as pequenas coisas que você fez, assim, logo após a separação, que te fizeram sentir viva de novo? Tipo assim, nossa, eu não sabia que eu gostava tanto disso. Nossa, essa comida, como eu gosto. Eu gosto de muito de ir pro cinema, eu gosto de viajar para tal lugar. Teve umas pequenas coisas que você foi percebendo, assim, Sim, que foram renascendo em você? Aliás, são aqueles momentos, por isso que eu falo, né? Mesmo quando, teoricamente, você tá num momento que você acha que tá ruim demais, pode ser que aquele momento, até mais pra frente, você sinta falta. Hoje eu sinto falta dos meus momentos ali maratonando Netflix. Por exemplo, eu sou doida com a Meryl Streep. Então, eu pegava um final de semana e assistia vários filmes dela, né? E comprei mais um cachorro, né? Que eu sou super cachorreira, eu já tinha um maltezinho, queria ter outro maltês. Curti pra caramba essa fase. Que bom. Né? O fato de estar ali com os meus filhos, então ter uma rotina só para eles, né? E eu tinha muito dentro de mim que eu queria casar de novo. Então eu aproveitei aquele momento entendendo que era uma situação única, que possivelmente mais à frente essa dinâmica já não seria exclusiva para eles, né? Então sempre tem o lado bom. Com certeza. Então é importante chegar a esse conhecimento para essas pessoas que estão num momento muito, né, de limbo, sem conseguir sair do luto, né? A gente tem que resgatar essas pessoas, tem que colocar nos trilhos. Sim, com certeza, ajudar mesmo, né? Ajudar. E como é que foi amar de novo depois do trauma? Você ficou desconfiada, insegura? Foi difícil abrir teu coração? Como é que foi esse processo para você? Lívia, eu sou mariana, né? O que isso significa? Significa que eu sou uma pessoa que, quando eu resolvo ir embora, quando eu resolvo não amar mais, eu simplesmente vou. E não preciso cultivar nenhum sentimento ruim ou baixo. Eu vou. Eu quero que a pessoa se dê bem e tal. E me mantive intacta em relação ao amor. Eu nunca tive trauma do casamento em si. O que deu errado foi aquele meu casamento. Mas a instituição, eu sempre falei, mesmo recente, depois do... Para mim, para mim fazia sentido. Eu falei, eu quero casar de novo. Eu também, sempre falei. Eu quero recuperar isso tudo. Eu nasci para estar, né? Nasci para casar. Eu sou uma pessoa dupla mesmo. Eu gosto muito de dividir. E ninguém nasceu para ser só. De verdade. Eu acho ninguém que é da natureza do ser humano. Eu nunca tive esse negócio. Eu tive dificuldade de deixar alguém entrar na minha vida. Assim, eu fiquei um pouco desconfiada, né? O coração fica meio assim.
Porque, querendo ou não, eu tenho um ascendente Capricórnio, a gente falando de signo. Exato. O capricorniano, ele é muito racional. Eu tenho um filho capricorniano. Pra isso. Então, eu ficava assim, né? A gente fica pensando, fica um pouco ressabiado, que a gente fala, né? Mas depois eu fui me entregando. Tanto é que meu marido, ele sofreu um pouco no começo. Eu não me entreguei 100%. Eu fui conhecendo, mas foi a melhor coisa. Sabe por quê? Eu não comecei naquela paixão louca, vivendo aquilo. Eu já sabia os defeitos dele antes de amar, antes de me apaixonar. Eu já sabia tudo. Então, aqueles defeitos eram aceitáveis pra mim. Eu falei, é a pessoa. Eu fui muito atrás, assim, no sentido de que eu queria, sim, conhecer pessoas. Eu queria... eu escrevia no meu diário, aquela escrita terapêutica, pedindo pro universo trazer essa pessoa. E eu colocava toda a minha energia, eu quero assim, 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 assado. Eu pedia todo dia pela manhã no meu ritual, né? Logo quando eu acordava. E engraçado que nas minhas orações, no meu momento ali de meditação, um pouco antes de eu conhecer o Bruno, eu já sentia a energia dele. Que incrível, eu super acredito nisso. Incrível, eu sentia. Eu sentia que ele estava se aproximando. E aí eu pedia, então deixa vir que eu sei que ele está chegando. E o Bruno chegou, ao contrário de você, eu me joguei de cabeça. Nós nos jogamos de cabeça. E as pessoas no nosso entorno ficavam super preocupadas. Do tipo, gente, vocês acabaram, né, de sofrer tudo que sofreram. E pra gente era uma coisa tão óbvia, tão... Maravilha. Almas de outros tempos. Se reencontrando. Você sabe quando a gente se beijou pela primeira vez? Aí a gente se abraçou. E no que eu coloquei a minha cabeça no ombro dele, eu senti um negócio, tipo... Ai, finalmente eu cheguei. Eu cheguei lá. Eu fiz tudo isso pra chegar aqui. É aqui que era pra eu chegar. Lindo, Eu juro pelos meus filhos. Eu senti um negócio muito... Uma paz. Uma paz. E aí lindo. E aí eu fui com ele sem nem olhar pra trás. Agora, tirando toda essa parte linda, maravilhosa, demorou pra eu superar, quando a gente tinha ali um problema, a dor da rejeição. Porque esse trauma fica. Qualquer briga que eu tinha, a gente tivesse ali. Um dia, algumas vezes, aliás, eu disse pra ele: então já vai embora, porque você também vai me abandonar. Vai agora, então, cedo, porque você vai fazer como foi feito antes. Você vai me deixar sozinha. Os traumas, né? E ele teve muito mais amor, eu acho, muita paciência de tirar isso, esse medo de mim. De sentar comigo e falar assim: olha, eu sou outra pessoa. A nossa história é outra. Isso não vai acontecer. Então, ele foi repetindo isso pra mim muitas vezes. Ele foi te ajudando nesse processo de cura, né? Total. E aí, a Thaís tem um podcast que chama Melhor do que Antes. Melhor que Antes. E eu queria entender de onde veio isso, como surgiu, o que ele é. Explica pra todo mundo qual é o teu objetivo. Tá. O Melhor que Antes, ele nasceu justamente para trazer voz para toda essa experiência que a gente falou aqui, né? E que sempre foi um assunto tabu. As pessoas sempre evitaram falar sobre separação. Legal, você separou, Olivia? Tá, eu sinto muito. Força aí, hein? Pronto. E não é algo pontual. A pessoa tá de frente com uma jornada muito desafiadora, que vai mexer com todos os pilares da vida dela. Com certeza. Né? Então, eu queria muito trazer a empatia, o acolhimento, o conhecimento para as pessoas que passassem pelo mesmo que eu passei e que na época eu não tive. Eu não achei essa ajuda. E a ajuda que o Melhor que Antes oferece não é ajuda de especialista, né? Não é ajuda da rede de apoio técnica. É ajuda de levar a pessoa a entender o contexto que ela chegou. Porque quando a gente é surpreendido, né? Quando a gente está nesse sofrimento da separação, a gente não consegue nem entender direito o que está acontecendo ali. Sim. Então, a gente abriu a plataforma pelo Instagram, primeiramente, né? É um sucesso. Que é um sucesso. Em um ano, a gente cresceu bastante. E aí, a gente percebeu como existe espaço e necessidade... Com certeza. Para falar sobre isso. E aí, o podcast teve o desdobramento, porque a gente falou, não... Dentro do Instagram, a gente fala em 1 minuto e 30 nos vídeos. E o assunto merece, né? Ser ali super elaborado,
né, e detalhado. E aí eu queria levar no podcast pessoas, referências, né, em suas áreas de atuação, com sucesso, para tirar também o assunto de que só sofre de separação, com a separação, o tadinho, a tadinha, né? Porque tem uma coisa muito da humilhação, né? Então foi, poxa, as pessoas podem ser enormes, super bem-sucedidas e sofrer esse baque também. Somos humanos, todos nós sentimos dor, todo mundo sofre, tem problema. A vida de ninguém é uma plantação de moranguinho, gente, Não, né? exatamente. Então aí veio o livro, que na verdade tudo começou com o livro e depois a gente... Me conta um pouco, como foi o livro até? Aí Foi um desabafo? Foi preciso tirar isso do meu peito? Como foi teu processo criativo do livro? eu não sentei para fazer isso, mas aconteceu isso. Não foi minha motivação. Minha motivação foi trazer espelhamento para as pessoas. Agora, a partir do momento que eu comecei a escrever, Lívia, foi muito impactante para mim. Eu chorava muito. Foi tirando, né? Eu revivia muita coisa. Eu fiquei mal muitos dias, dependendo do período do livro. O livro é dividido em 2 partes. Toda a questão da separação e depois o renascimento do amor. Que daí é só alegria. Mas, para trazer toda aquela emoção à tona, eu sofri muito. Eu imagino. E foi libertador também, claro. Aí eu acredito que definitivamente tô curada. Foi curando, né? Foi. Na verdade, o desabafar, o escrever, o falar, ele nada mais é do que um processo de cura, E funciona. né? Funciona demais. E se hoje você pudesse entregar esse livro na mão de uma mulher que esteja no olho do furacão de divórcio, agora, o que você desejaria que ela encontrasse nessas páginas? Que ela soubesse que ela não é a única pessoa que passa por isso. Que esse momento que ela está passando não define quem ela é. Ela pode ser, sim, muito maior do que isso. Isso é só uma fase. E que, assim como ela, tem outras pessoas que também sofreram, que também, nossa, passou muita dificuldade e que, com passo atrás de passo, sem dar saltos, conseguiu se reconstruir. Tanto é que, agora, dentro da família, né, de frentes do Melhor que Antes, também eu vou lançar um produto, agora um spoiler para você em breve, que é um programa que chama Primeiros Socorros do coração, né, e separação, Primeiros Socorros da separação. E lá, eu vou tirar a pessoa desse lugar de paralisia, do medo, Que sensacional, do limbo. Thaís. Eu vou, porque a pessoa tá ali na negação, tá na fantasia, muitas de nós, e eu também, a gente fantasia, mas ele pode querer voltar. Pode ser que ele volte atrás. E eu, tudo bem ele ter feito tudo isso de errado, tudo isso que eu percebi que estava errado, mas eu quero voltar para aquele lugar. Então, assim, essas 3 aulas, 3 encontros, tem essas fases. Essa, né, de reconhecer o momento inicial, essa dor toda. Depois de começar a aprumar a pessoa para poder dar os primeiros passos, né? E a terceira, finalmente, é uma contextualização bem feita para a pessoa entender o que ela precisa buscar de ajuda técnica. Ou Perfeito. seja, ela não vai sentar para falar com um advogado sem entender o processo, como eu fiz, né? Que maravilha, uma grande ideia, um grande propósito, na verdade, porque é um propósito, né? Sim. Você ajudar outras pessoas. E aí eu queria te propor, nossa conversa está maravilhosa, e a gente está caminhando para o finalzinho, e eu queria te propor um jogo, chama Voz em Jogo. E assim, eu coloco uma palavra e você me diz o que você pensa que vem na tua cabeça. Tá ótimo. Uma alegria diária. Ai, minha casa, meus amores. Um filme que te marcou. Tá. Não tem como dizer outro. Tá no livro. Será que eu conto? Ou deixo aqui como... Conta, que daí vai dar vontade das pessoas lerem mais. Chama... Heartburn, eu acho. Com a Mary Streep, que eu falei. Jack Nixon. Tá. A Força de um Amor, eu acho. E eu assisti quando garota. Garota mesmo, de escola. E esse casal, ela é marchand. Ele, eu não me lembro o que ele era. Eles se casam. Aí eles têm filhos. E eles se separam. E a música, a trilha do filme, Coming Around Again, da... Meu Deus, como que ela chama?
Você sabe, esqueci. Ai, também esqueci. Depois a gente coloca aqui, depois a gente lembra. E eu fiquei passada. Eu fiquei Uma muito... boa dica, eu vou até assistir, porque eu não conheço esse vídeo. E hoje esse eu tenho filme. certeza que isso já estava na minha programação de vida. Então, porque o jeito que eu fiquei... E aí, quando eu escrevi o livro, o filme veio na minha cabeça. Olha só, era uma preparação já. Era. Que E maravilha. aquela cena final... Não conta, não dá spoiler que eu quero ver ainda. É um filme muito antigo, né? Da Eu vou década colocar aqui o nome pra quem não, a gente, para ter certeza do nome, a gente vai colocar aqui. Um hábito saudável. Um hábito saudável, falar Não abro mão de. da minha felicidade, da minha alegria. Um- E de dizer a verdade. Preciso dizer isso. É. Eu tenho uma relação com a verdade absurda. Maravilha. Um amor. Bruno. Olha só que declaração de amor, Bruno. Bruno, muito Bruno. Bruno me emociona. Que maravilha. Fico muito feliz de te ver feliz. Eu falo Bruno, minha garganta dá um nó. Olha só, que ligação, que coisa É, linda. é uma Parabéns, que Deus abençoe muito vocês sempre, assim, Amém. porque esse amor mantém, né, a chama acesa. Sim. E aí eu vou entrar na parte final do programa, é que eu vou te fazer a pergunta Donas da Voz, que é uma Oba. pergunta que eu pergunto para todas as nossas convidadas que estão aqui. Se você pudesse voltar no tempo, encontrar-se com aquela Thaís lá atrás, de 12 anos, 13 anos, 15, quem sabe, aquela jovem cheia de sonhos, o que você diria para ela? Ah, menina, senta aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que você quer ser, não desista. Vá ser. Eu queria ser atriz, eu queria ser comunicadora. E eu me coloquei num lugar que não seria possível para mim. Hoje, através de toda essa história, eu achei a minha voz. Então, foi através dessa história toda que eu conectei a parte da minha comunicação. E por tanto tempo, eu me fiz caber numa tal de uma caixa que me colocaram. A vida colocou. E eu não podia. Então, hoje eu falaria para ela, siga toda a tua intuição, teus instintos, teu talento, acredita sempre em você. E se essa menina te encontrasse hoje, o que ela pensaria de você? O que você acha que ela pensaria da Thaís que você se transformou? Ela falaria, finalmente, hein, filha? Teve coragem de ir, de se assumir. E muito bem, tô muito feliz por você. Eu vou adaptar essa pergunta para você. Por favor. Se você pudesse mandar um recado para aquela tua versão que ouviu, o meu amor por você acabou, o que você diria para essa Thaís? Respira. Calma. E vai embora. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo Como certo. sempre dá. Melhor do que antes, sempre. Sempre, sempre. Tô até emocionada aqui vendo isso. E olha, hoje, casada, você casada, a gente continua tendo que ser sempre melhor que antes. É verdade. E sempre vai ser assim, casada, não casada, a vida sempre tem que ser melhor que antes. Você tem que saber qual é o seu melhor que antes. Obrigada, meu amor. Obrigada Obrigada a você. pela tua presença. Eu espero que vocês tenham se inspirado tanto quanto eu me inspirei. Que isso tenha te dado força, coragem para seguir a sua vida e entender que tem muita coisa, muita história boa ainda para chegar. Eu te vejo no próximo. Até lá.